Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro faz parte da série Romance de Emmanuel, que é psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel. E esse aqui especialmente, ele traz a história da Alcione, que é aquela entidade, aquele ser espiritual como todos nós, mas que já fez a caminhada dela, que já passou por essa nossa realidade de luz e sombras aqui nesse planeta de provas e expiações, onde haveria choro e ranger de dentes, como o próprio mestre disse, mas que escolheu voltar. Ela que já estava ali no sistema de Sírios, onde há 3 sóis, muito iluminada mesmo, trabalhando em prol dos que estavam aqui, mas trabalhando assim remotamente, digamos. Ela pediu autorização para estar reencarnando novamente nas trevas, como explicou Emmanuel, com palavras dele na apresentação do livro, por amor. E ela veio por amor especial ao Pólocos, que apareceu como Pólocos ali antes de se reencarnar no início do livro, no primeiro capítulo, e que aqui apareceu como Padre Carlos. Nós já vimos tudo que aconteceu ali, eles já se reencontraram e ela está tendo muita dificuldade, porque ele, como esqueceu tudo, ela também esqueceu, foi avisada pelo porta-voz de Jesus Cristo, quando ela pediu autorização para se reencarnar, que ela se esqueceria também, ela não ia ter nenhum privilégio por ser um espírito já bem adiantado, porém ia também enfrentar todas as provas. Porém ela mostra muito amadurecimento e ele, quando eles se reencontraram, ele padre, como ele pediu para vir, e ela, então eles se descobriram apaixonados, se viram e entenderam, talvez ali inconscientemente, que são a alma gêmea um do outro, porém ele já quis logo tirar a batina e ela não aceitou isso, ficou irredutível, e por isso o padre Damiano resolveu que então seria melhor afastá-los e eles voltaram para Paris. Então nós estamos aqui na segunda parte do segundo capítulo, que é novamente em Paris, e nós vimos então que chegando ali em Paris, uma das coisas que ficou mais clara é que elas estavam completamente sem dinheiro realmente, e o padre Damiano não podia ajudar também, porque ele não tinha nem para ele mesmo, e também estava tuberculoso, estava muito adoentado. Os pés da Madalena, que é a mãe da Alcione, que nós vimos que ela ficou com uma sequela ali da varíola que ela teve ali, tá bem em algum capítulo anterior. Eu fiz o livro completo, eu deixo aqui a playlist total com todos os vídeos para que você possa ver, para entender melhor. E ela teve então ali a sequela que quase a paralisou, mas quando ela foi ali para Ávila, na Espanha, ela melhorou muito, já estava podendo se movimentar. Mas agora, quando ela volta para Paris, ela se sente novamente impedida de andar. E isso nós vimos que foi uma providência divina, porque uma das coisas que ela queria ir é ao cemitério onde estão enterrados os pais dela. E ali, se ela fosse, ela ia encontrar a própria sepultura. E aí ela ia pegar o fio ali, a ponta do fio da meada que levaria a estar descobrindo toda a trama, então feita pelo Antero, primo dela, e a Susana, prima do Cirilo, para afastar os dois. E aí talvez ela até descobrisse que o Cirilo não está morto, como foi dito, tudo nas páginas anteriores, nos vídeos anteriores. E aí, como não é o momento, então ela teve essa sequela voltando, ela não pode mais se movimentar, então por isso ela não pôde ainda ir ao cemitério. E ela então também está muito sem dinheiro. Nós vimos também no vídeo anterior que a Alcione está procurando emprego, mas também não teve sorte quando ela foi ali falar com a dona de uma oficina de costura, que além de não dar emprego a ela, ainda depois a própria Madalena disse que às vezes era só fachada, na verdade ela não era a oficina de costura, mas sim um lugar para estar, um bordel, digamos, que ela seria então ali a cafetina. Não tem nenhuma dessas palavras no livro, é só como eu entendi e eu tô dizendo para vocês. E pareceu isso mesmo, porque a mulher disse a ela que não a pegaria e que ela podia fazer coisas, ela teria muitas outras coisas, sugerindo que ela se prostituísse então para estar conseguindo dinheiro. E ela voltou, não contou para a mãe dela,
exatamente para não estar afetando a mais, ela que já está ali bem deprimida e adoentada. E aí então terminou no vídeo anterior, nós vimos que as últimas falas foram, elas estavam ali conversando e aí falando sobre a falta de dinheiro, e aí a Alcione disse: estou certa de que não nos faltará a soma precisa. Amanhã cedo irei encorajá-lo e tratar do assunto. Ela vai encorajar o padre Damiano quando ela soube que ele está doente, está sem dinheiro. E aí a Madalena diz: com os nossos sofrimentos atuais, creio que fica liquidado o projeto de viagem à América. Ela mostrando que está bem assim, desanimada com toda a situação. Mas a Alcione diz: não diga tal, mamãe, nas noites mais escuras a esperança é um raio mais forte. E a palestra continua entre motivos de mútuas consolações. Então nós vimos que a Alcione realmente ela está cumprindo aquilo que ela veio para ajudar. Ela abdicou ali do castelo que ela vivia com toda a comodidade para vir para baixo da ponte para ajudar o padre Carlos, que é o amor da vida dela, e também todo o núcleo dela, que nós já vimos ali no livro 50 anos depois, onde ela era a Célia. Eu deixo também esse livro aqui para você, se quiser ver, para entender melhor, tá bom? E agora vamos continuar. E eu peço a Jesus Cristo, então, que possa me abençoar agora e abençoar você que está assistindo, que possa fazer com que os meus comentários sejam pertinentes, que a minha leitura seja fluida, e agradecer muito, muito mesmo a Chico e Emmanuel, que estão sendo, então, aí os instrumentos usados por Jesus Cristo para nos passar essa obra grandiosa, para nos passar mais esse manual de instrução. E como o Emmanuel disse, ele serve de bálsamo para as nossas dores. Agora o que a gente está passando aqui nas explicações, tudo que a Alcione está passando e como ela responde a isso, nossa, como ela ficou ruim. E a forma como a gente vê ela respondendo àquilo que a vida está oferecendo a ela, dá para a gente entender bem aquela máxima que diz que não importa, o que importa não é o que alguém, o que a vida, alguma situação, alguma coisa faz com a gente, mas sim a nossa reação, como a gente reage. E aqui a professora Alcione está mostrando exatamente como fazer. Para começar a pensar que não é pessoal, que cada um está no seu momento de expansão de consciência e também que cada um derrama aquilo do que está cheio. E aí, então, vamos continuar, tá bom? Na manhã seguinte, apesar de muito preocupada com o insucesso da véspera, a jovem chegava ao quarto do enfermo antes das 9 horas. Quem é a jovem é a Alcione, quem é o enfermo, o padre Damiano. Não se avistava com o amigo havia 3 dias. Encontrou-o muito desfigurado, excessivamente pálido, olhos encurvados. Empurrou de mansinho a porta entreaberta a fim de surpreendê-lo. Reparou-lhe na fisionomia cansada e deteve-se na observação detalhada de suas características. Com efeito, piorara muito. As mãos a reterem volumoso livro, cujas páginas lia atentamente, pareciam de cera. A respiração revelava-se algo acelerada. Alcione reprimiu a própria amargura, dominou a emoção e exclamou, sorridente: lendo a Bíblia? Damiano fez um gesto de grande alegria, saudando-a com ternura. Ela o abraçou e, arrebatando o livro, procurou ver que meditações o preocupavam no momento. Eram as exortações do Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E isso vem aqui uma nota de Emmanuel dizendo que é Eclesiastes 3, 1, 2. E aí então ela diz: discordo, murmurou solista, que o senhor adoentado como se encontra esteja a ler essas coisas tristes. O sacerdote esboçou um sorriso algo desalentado, informando: ah, tua mãe, Alcione, talvez não tivesse coragem de falar com esta franqueza sobre o meu caso. Ela é demasiado sensível e já tem sofrido muito.
Não seria razoável aumentar-lhe as amarguras. Eis porque preciso desabafar contigo, não obstante a tua mocidade. Já sei que este meu mal é incurável e não posso deixar de concluir que, para mim, vem perto a hora da partida. Estejamos, pois, fortalecidos em Jesus, porque, como nos diz a Bíblia, a carne é também um vento que passa e nós somos filhos da eternidade. A moça escutava-o comovida, olhos marejados de pranto. Desde a infância, habituara-se a encontrar naquela afeição os melhores estímulos de coragem. E nessa fala aqui do padre Damiano, a gente encontra dois motivos para um comentário. Aqui a gente vê ele dizendo que ele não ia falar com a mãe dela, com a Madalena, porque ela já era demasiado sensível, ou seja, ela não ia entender, porque para ela também não está tão claro ainda assim que aqui é uma passagem, e há idas e vindas, ela começou a entender agora. E aí ele diz que ele vai desabafar com ela, apesar da mocidade dela. E a gente vê que ali no livro 50 anos depois, numa conversa que ela teve com o avô dela, que também devia ter a idade do padre Damiano aqui, o Kinésio Lúcius, ele ficou claro também que ambos tinham a mesma largueza de espírito, o mesmo desenvolvimento de alma, digamos, que apesar de ela ser uma adolescente na época e ele já ser um ancião, estavam ali mais ou menos no mesmo nível. E aqui a mesma coisa, o padre Damiano dizendo, apesar dela ser jovem, com certeza ela poderia entendê-lo muito melhor do que a mãe dela, que já era quase da idade dele. E a outra coisa aqui que tá certo aqui que ele diz é aquela ideia total de que aqui é uma passagem, como ele diz aqui, porque como nos diz a Bíblia, a carne é também um vento que passa e nós somos filhos da eternidade. Ou seja, não há nada que nos faça temer tanto a morte quando a gente entende que aqui é apenas uma passagem, que não é aqui o lugar exato para a nossa moradia eterna. E eu vi até ali no livro Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros, uma pessoa perguntando, morrer dói? Eu acredito que foi exatamente, não foi exatamente dessa forma, mas é difícil a passagem, a morte? E ele diz, não tanto quanto o nascimento. Aí então, para a gente ver também ali no primeiro capítulo, na hora da reencarnação do Pólocos, que é o Padre Carlos, também teve essa explicação ali do Emmanuel, que é parecido, os dois momentos são parecidos, mas, ou seja, se a gente tem tanta alegria quando chega um novo, né, para essa caminhada, então a gente podia também, quando a gente entende que a caminhada tem começo, meio e fim, fica mais fácil, como está mostrando aqui o padre Damiano, apesar do fim dele estar chegando de uma forma bem dura, né, para ele que está tuberculoso. E aí ela diz, desde a infância habituara-se, a moça escutava e desde a infância habituara-se a encontrar naquela afeição os melhores estímulos de coragem para as lutas da vida. Estimava-o qual se fora seu pai. Instintivamente lembrou-se do tempo das vigorosas pregações evangélicas em Ávila. Ninguém diria que aquele homem robusto, insinuante e sugestivo pela sua palavra franca chegaria àquele estado de miséria orgânica. Seus olhos lúcidos denunciavam o desassombro e a serenidade de todos os dias. Mas a expressão geral evidenciava enorme astenia. Quis responder, consolá-lo com palavras animadoras, mas nada lhe ocorreu. Forte constrição da garganta lhe embargava a voz. A franqueza do velho sacerdote desarmara-lhe o espírito carinhoso. Impossível ensaiar palavras que iludissem a gravidade da situação quando o próprio Damiano se sentia tranquilo e conformado. Percebendo-lhe o enleio, o religioso continuou. Não falemos de mim, Alcione. Conta-me antes o resultado da diligência de ontem. Conseguiste trabalho? A pobre menina fez um gesto triste e sentiu-se no dever de falar francamente ao grande amigo da infância. Quando terminou a exposição amarga, o sacerdote comentou:
Imagino como terá sofrido nesse contato direto com a expursicia humana. Eu acredito que seja com a degradação humana, não é? Moral. Entretanto, não sofras por isso. Agradece a Deus o te haver revelado Madame Paulette, tal qual é, antes de assumires qualquer compromisso. Pois quando nos comprometemos com o mal, ainda que inocentemente, aliciamos grandes dificuldades por nos libertarmos dos seus odiosos laços. No teu caso, pois, devemos estimar a esmola de uma santa lição. É que às vezes, naquilo que denominamos maldade e ingratidão do mundo, pode existir um socorro divino em nossa própria defesa. Olha como tudo tem dois lados, não é? Aquilo que ela entendeu como se fosse uma recusa e a maldade e ingratidão do mundo, já que ela está precisando tanto do emprego, e depois ela soube que aquilo era só uma fachada para aliciar meninas iguais a ela para estar fazendo outro serviço. Então ele dizendo, olha, ele agradece a Deus o te haver revelado Madame Paulette tal qual é. Ela não quis pegá-la, ela não quis, porque aí imagina se ela começasse a trabalhar para ela e como é que ela depois ela já estaria, quem sabe, enredada ali nas teias dela. Então aqui a lição, eu acredito, é que tudo tem dois lados, tudo é relativo. A jovem enxugou as lágrimas e sorriu, concordando. O trabalho honesto não falta, prosseguiu o religioso paternalmente. Temos outros amigos em Paris. Espero que a visita de um colega a quem pedirei se interesse por ti. O padre Guilherme é um companheiro de lutas que conheceu Carlos e a mãe dele ainda na Irlanda. Estou certo de que nos auxiliará. A jovem, notando-lhe a preocupação sincera, procurou esquivar-se ao assunto que lhe dizia respeito e, vendo-lhe os pés descalços, perguntou: onde está o agasalho de lã? O senhor não pode ficar assim. Ele sorriu e informou: guardei-o na mala. Por quê? Insistiu surpreendida. Creio que para a semana me recolherei ao pavilhão dos indigentes, na Misericórdia, ou na casa dos pobres de São Ladres. Não pode ser, exclamou a filha de Cirilo, contristada. Não podemos concordar com o seu recolhimento a casas religiosas como indigente. Nós aqui ainda estamos. Assim falando, a menina Villamil tinha um aspecto mortificado de uma filha angustiada. Que tem isso, Alcione? Tornou o religioso serenamente. Não devo sobrecarregar teu coração que enfrenta agora tantas lutas em silêncio. Além disso, não será útil o meu internamento nas instituições piedosas? Atualmente não me poderei ocupar dos ofícios eclesiásticos, mas lá, entre os necessitados, talvez encontre algum serviço nas prédicas evangélicas aos mais desditosos. Outra lição grandiosa aqui do Padre Damiano, ele que podia estar dizendo: oh meu Deus, como eu estou sendo abandonado agora, eu que me dediquei tanto ali aos ofícios eclesiásticos, me dei durante toda a minha vida, agora me vejo nessa situação de ir ali como um indigente. Aí não, ele reverte a situação, ele diz: por que eu não posso ir para lá? Afinal, ali eu posso encontrar alguns mais desditosos do que eu e eu vou poder ajudá-los. A resignação do velho amigo provocava-lhe pranto copioso. O catre da indigência, continuou Damiano, deve proporcionar meditações sadias. E não será isso um acréscimo de misericórdia? Basta lembrar que o mestre não o teve. O derradeiro pouso dele foi a cruz, seu último caldo, um pouco de vinagre, sua última lembrança do mundo, a coroa de espinhos. E se é para pegar Cristo como exemplo, tá aqui do Padre Damiano mostrando, não é na hora que tá tudo bem, é na hora ali que aperta mesmo. Como seria? Jesus Cristo, ele teve isso, não foi pior ainda para ele? Então o que ele faria? Como eu devo reagir?
Isso que o padre Damiano está mostrando aqui, acredito eu. Alcione esboçou uma atitude de profunda compreensão e disse: não rejeito as lições de Jesus e rogo a infinita bondade dele nos proteja o coração para os testemunhos necessários, mas creio que o Mestre atenderá a minhas súplicas e entenderá meus rogos filiais. Diga-me se lhe não falta dinheiro para as despesas imediatas. E, embora convicta de não encontrar recursos com a genitora, asseverou confiando em Jesus. Pode crer que, não obstante as dificuldades do momento, ainda temos recursos suficientes para cuidar das suas melhoras. Damiano parecia acanhado em vista de sua carência absoluta de meios, mas, esforçando-se por confessar a verdade, acabou murmurando: de fato, meus recursos estão esgotados com as despesas que fui obrigado a fazer aqui em Saint-Jacques. Mas não nos preocupemos com o dinheiro, filha. Não é o dinheiro que me preocupa, e sim suas necessidades. Não concordo com sua transferência para a misericórdia. Se não puder ficar aqui, ficará em nossa casa. E como o sacerdote experimentasse certa dificuldade para redarguir, Alcione continuou: perdoe-me se intervenho ousadamente em tal assunto, mas o que reclamo tem prerrogativas de direito, o direito da amizade. Sempre o considerei um pai. Diga-me, quando pede ou quanto pede o reverendo Amâncio pelas suas novas acomodações? De olhos brilhantes no testemunho de humildade daquela hora de extremas provações, Damiano respondeu: 200 francos para a aquisição de utensílios e pagamentos iniciais a um serviçal. Ora essa, disse a generosa menina, revelando despreocupação, nunca mais me fale em se reunir aos indigentes por tão ínfima quantia. Queira assumir o compromisso, porque depois de amanhã trarei o dinheiro. Temos maior quantia lá em casa e não nos fará falta de maneira alguma. Outro testemunho brilhante, ela rogou a Jesus Cristo e ela confia. Então olha aqui ela dizendo: que isso, vai morar ali com os indigentes por causa de 200 francos, essa ínfima quantia? Para quem não tinha um centavo, é muita confiança, não é? Meu Deus, chegar nesse momento de confiar dessa forma, aquela coisa, agradecer antes. E o que o próprio mestre nos ensinou, ele entendeu bem aquela lição de Jesus Cristo: tudo que pedires, confiando que já recebestes, receberás. Então, aqui ela mostrando, é desse jeito, porque eu acredito piamente que ela vai conseguir o dinheiro. O velho amigo dirigiu-lhe um olhar de reconhecimento. Ainda trocaram ideias e consolações por algum tempo, ficando ela de voltada ali há 2 dias. E o velho sacerdote falou da esperança que tinha na próxima visita do padre Guilherme, que, por certo, não lhes faltaria com prestimosa cooperação. Alcione despediu-se mostrando-se confortada, mas tão logo alcançou a rua, sentiu-se presa de extrema preocupação. Onde conseguir 200 francos para socorrer o amigo doente? Debalde escogitava meios de satisfazer a promessa. Os vizinhos eram gente paupérrima. Obter qualquer adiantamento em oficinas de trabalho era impossível, porquanto não alcançara nem mesmo o trabalho certo. De alma opressa, lembrava que não poderia confiar o assunto à genitora, fazendo-a sofrer mais que ela própria. Entretanto, era indispensável conseguir o dinheiro. Andava depressa e, contudo, concentrada em aflitiva meditação. Começou por pedir fervorosamente a Jesus lhe inspirasse um meio lícito. Já próximo de casa, notou que alguém cantava à porta de uma velha igreja do bairro de São Marcelo para ganhar a vida. Era um cego. Aproximou-se e deu-lhe alguma coisa do pouco que tinha consigo. Imediatamente nasceram-lhe novas ideias. Não seria viável um concerto com o concurso de hobby num local bem concorrido? Poderia cantar ao som do violino do irmão adotivo.
talvez conseguisse de Sati a quantia necessária para socorrer de pronto o padre Damiano. Essa perspectiva alegrou-a. Entrou em casa tão satisfeita que a genitora perguntou interessada: como vai o padre Damiano? Pelo que leio em teu rosto, ele não está assim tão mal. Seu estado ainda é grave, mas achei-o calmo e otimista. Olha aqui outra lição da Alcione, não? Ela chegou lá, ela pegou ele lendo ali a parte do Eclesiastes que fala exatamente do final, tudo tem começo, meio e fim, em outras palavras. Ele diz que estava chegando no final dele. Então, e ela volta toda animada e diz à mãe dela, não, ele estava calmo e otimista. É exatamente o contrário do que ela podia estar criando se ela tivesse com ele, ela tivesse dito, ah, meu Deus, tivesse se desesperado porque ele está, a situação que ela viu, como ele está ali, ela entendeu, ela até chorou, ela viu que ele está mal mesmo, especialmente que ele disse que está sem dinheiro também, está com o corpo todo se deteriorando e sem dinheiro para conseguir um lugar digno para ficar, pensando até em ir ali para o retiro dos indigentes. E a mãe, e ela podia ter despencado ali em lágrimas desesperadas na frente dele e podia chegar e dizer para a mãe, não, tá terrível, não tem dinheiro, mas não, ela diz que o achou calmo e otimista e ela já mostrou isso até pela própria energia, porque a mãe diz, pelo que lê em teu rosto, ele não está assim tão mal. A senhora fez um gesto de admiração e acrescentou, que há, Alcione? Vejo-te muito mais animada e satisfeita. É que já fui avisada que amanhã poderei comparecer ao serviço. Olha só, ou seja, quando ela pediu ali um insight para Jesus Cristo, que pediu que ele mostrasse uma forma lícita, o que aconteceu? Ela viu alguém que cantava para ganhar a vida, estava ali, não estava fazendo nada de ilícito, nada de desonesto. Estava ali, é claro, à mercê do que cada um ia querer jogar ali no cestinho dele de moedas, mas estava cantando. E ali o que ela faz também? Ela não canta? O irmão dela não toca? Então aí ela já teve essa generosidade de estar dando, ela tinha pouco, mas deu do pouco que ela tinha para aquele cego, para aquela pessoa que foi enviada por Jesus para mostrar a ela, olha, agora é esse o caminho, vai para aqui que você consegue o dinheiro. E aí então logo veio a ideia, se aclarou, e aí ela sem nenhuma dúvida, ela diz à mãe dela, amanhã eu já vou começar a trabalhar. Graças a Deus, bendita a hora em que aprendestes a costura. Ela não disse, não é mentira. Mais uma verdade diluída. Ela disse, ela vai comparecer ao serviço, mas ela não disse que ela vai cantar na frente da igreja. A mãe que deduziu que vai ser a costura. Em seguida, Alcione chamou Rob ao pequeno quintal para cientificá-lo do plano. Um concerto? Disse o rapazote impressionado. Sim, mas é preciso guardar segredo. Mamãe sofreria muito se viesse a saber. Se não arranjamos o dinheiro, o padre Damiano irá para a misericórdia e talvez nunca mais o vejamos. Cantaremos só amanhã, porque depois é possível que eu arranje trabalho para nós. O pequeno arregalou os olhos estrábicos e concordou. Então vamos. E passaram logo a trocar ideias e conchavar no tentame para o dia seguinte. Isto feito, entraram em casa de semblante alegre. Justificando o ensaio, Rob pediu para tocar alguma coisa. Não obstante a hora imprópria, Madalena concordou e Alcione disse que ia cantar para distraí-la. Ambos, tomando posição, recordaram velhas melodias castelhanas, canções aragonesas, versos populares de Andaluzia. Apesar do sofrimento dos pés, a senhora Villamil sorria encantada, murmurando: nossa casa hoje está muito alegre. Que dia adorável! Foi pena ter deixado em Ávila o meu velho cravo. Rob entusiasmava-se ao lhe ouvir as expansões e exibia arcadas mais difíceis e mais seguras. Luísa ria e chorava de contentamento e emoção. A jovem cantou quanto lhe veio à lembrança. Repetiu as raras canções francesas que conseguira aprender e recitou numerosas poesias de La Fontaine.
E assim terminou o dia entre cariciosas alegrias domésticas. Terminou então o dia entre cariciosas alegrias domésticas, porque tudo que a vida foi apresentando para Alcione, ela foi rebatendo com amor. A reação, a forma como ela reagiu, fez com que o dia terminasse dessa forma. E nós lembramos que ela veio, como Emmanuel disse ali no primeiro capítulo, ela desceu ali da luz para mergulhar nas trevas, para nos ensinar como escolher pelo amor e não pelo medo, como escolher aprender pelo amor, não pela dor. Tá bom, gente? Eu fico aqui, vamos ver no próximo, então, vídeo, a continuação desse que é, então, o segundo capítulo da segunda parte do livro, que é intitulado Novamente em Paris. Tá bom? Eu espero contar com você para a gente dar continuidade. Nossa, quem veio até aqui não pode parar sem saber como é que vai se desenrolar essa trama tão incrível, onde a gente vê tão bem a lei o princípio da causa e efeito atuando na vida de todos. E a gente vê como é que as nossas escolhas voltam para a gente. A vida é um bumerangue. Então, gente, eu espero que você esteja gostando. Se quiser compartilhar, curtir, comentar, muito obrigada. Se você quiser dar uma olhada lá no meu canal para ver os outros livros que eu tenho lá e se inscrever, também te agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau!